Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição, dessa vez a lição de quinta-feira, que tem como tema casados e solteiros. E aí, mais uma vez, Paulo vai afirmar que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e vai falar que ser templo do Espírito Santo é o único meio de ter uma vida santa, né? Paulo, inclusive, vai falar aqui que a comunidade cristã ela vai se distinguir das pessoas ao redor quando ela se santifica, né? Então, quando a gente faz parte de um corpo, né? Faz parte de uma igreja cristã, a gente precisa ser diferente. E é isso justamente que vai nos diferenciar das pessoas lá de fora, né? E aí na próxima questão vem uma pergunta que fala sobre fugir da imoralidade sexual. E aí esse termo fugir, ele é um pouco curioso, né? Porque, inclusive lá embaixo vai falar sobre José. Porque Deus vai dar esse conselho de literalmente as pessoas fugirem, porque é algo que chega pra gente, né? Não é o que a gente às vezes busca, né? É algo que vem e invade. Então, José, por exemplo, estava quietinho lá na dele, chegou lá a mulher de Potifar, tentou. Enfim, ele tinha todos os motivos para poder cair. Enfim, provavelmente era uma pessoa bonita, era uma pessoa rica, enfim. Mas ele escolhe ser fiel ao que Deus tinha pedido para ele. E aí ele literalmente corre, né? Então esse fugir é um conselho muito específico para gente e que está muito ligado à imoralidade sexual, porque é uma coisa muito forte, como a gente já falou aqui em outros momentos, faz parte de uma questão hormonal da gente, né? Enfim, a gente tá meio que refém disso de uma forma hormonal, biológica. Então Deus ele pede para a gente nos dominar a ponto da gente fugir de um desejo nosso. Então é algo muito muito complexo, mas muito útil, né? Isso daí conversa com outro verso da Bíblia que fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando fala da tentação sexual, é para você fugir, não é para esperar o diabo fugir. É verdade, e isso daí é até aí tem um lado cômico, mas que é um lado santo, porque em determinadas ocasiões com o pecado a gente não flerta, né? A gente não abre nem a possibilidade, porque a gente resiste o diabo que ele fugirá da gente, não por causa da gente, mas da luz de Cristo que vai estar, né, em nós, que a luta não é contra a gente. Mas no caso do pecado, a gente já tem uma inclinação a ceder. Então, se a gente ficar resistindo de frente ao pecado, a gente é mais tendencioso a ceder do que a não ceder, né? Então, realmente a gente tem que conhecer o próprio limite e às vezes a maior vitória contra alguns pecados é a gente fugir dele. Às vezes é bom nem saber qual é o próprio limite, né? Não, Nem testa. Nem tenta. não quero saber qual é o meu limite. Vai Uhum. chegar antes, né? Para antes. Exatamente. Não preciso chegar na beira do precipício para saber que eu vou cair, que eu vou morrer se, né? Quão se perto for do alto. precipício eu consigo chegar. Exatamente. Exato. E aí 1 Coríntios 7 vai falar sobre questões importantes, né, que Paulo vem trazer. Primeiro ele fala sobre orientações para o casamento e depois orientações sobre ser solteiro. E aí quem lê 1 Coríntios 7 pode ver questões específicas sobre a igreja, mas pode também dar a impressão de que Paulo ele desvalorizava o casamento. E aí fala aqui que o que não é verdade, né? Então, existem conselhos para para as pessoas que decidem se casar, e existem conselhos para as pessoas que decidem ser solteiras, né? E Paulo vai explorar essa questão. Mas em todas elas, que a prioridade seja Cristo, né? Tanto quando você decide ser solteiro, quando você decide ser casado. E aí, enfim, por um momento ali específico da igreja, Paulo ele decide ser solteiro justamente para poder levar o evangelho para outras pessoas, para conseguir se deslocar. A gente estava conversando aqui, né? Quando você é casado, você acaba precisando ficar em algum lugar e aí tem muitas coisas em jogo. Então Paulo ele dá esse conselho, mas não desvalorizando o casamento, né? Porque quem decide se casar vai ter a sua esposa ali como compromisso também, mas que continue, enfim, junto com Deus, né? Priorizando Deus, o Pai, no meio desse relacionamento. E aí é isso, assim, queria saber de vocês, o que vocês acham por que vocês acham que Paulo deu esse conselho, assim, de quem tivesse solteiro continuasse ali solteiro, enfim, por que ele fala isso naquele momento? Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o senso de urgência de Paulo, né? Quem era Paulo? Paulo era uma pessoa que era grande naquela época. Ele era muito inteligente, com certeza era um doutor em vários temas. Ele abordava filosofia com filósofos, ele abordava parte teológica com os doutores da lei. Então, assim, ele conseguia unir a fé com o tradicional, o popular, o que era cético, enfim. Ele conseguia juntar alguns tópicos, né? Só que além disso, ele também tinha uma ocupação, ele era reparador de tendas, então ele além disso, ele fazia, enfim, Paulo com certeza devia ser um polímata que fala que ele era bom em vários aspectos e
Só que Paulo ele teve um histórico de mudança de paradigma muito forte, né? Tanto é que o nome dele era Saulo antes do encontro com Cristo. E depois desse encontro, o amor dele foi tão genuíno, e aí vem a palavra-chave. A urgência de Paulo era tão forte que ele acreditava que Cristo voltaria nos dias dele. Né? Assim como ele mandou em cartas, em partes dele, ele acreditava sim que nos dias dele ainda Jesus voltaria. E ele queria fazer, né, a parte dele para abreviar essa volta na melhor das intenções por amor. Então Paulo ele tinha esse senso de urgência que se, né, como bem fala aqui, vou ler só o versículo 8 e 9 do capítulo 7. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo. Então ele não estava pedindo um sacrifício que ele não tinha feito, né? Então ele entregou a vida dele toda em prol do evangelho. E não foi à toa que ele passou por situações muito fortes, né, que revelam um amor genuíno e uma entrega completa. E aí abre realmente ele tem a legitimidade para dar um conselho desse porque ele fez, né? E aí complementa com caso, porém, não se dominem, aí entra na questão do domínio que a gente já abordou em dias anteriores, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Não que casar seja ruim de forma alguma, mas pelo momento de urgência que ele acreditava, volta de Jesus vai ser daqui a pouco, a gente tem que terminar de levar o evangelho para o mundo conhecido inteiro, então eu não tenho como empenhar em um relacionamento, em manter minha esposa, em manter os meus filhos da melhor forma possível, porque Paulo era responsável. Para você ter um relacionamento de qualquer jeito, para você ignorar sua esposa, não dar atenção para os seus filhos, é melhor não ter. E se dedicar somente a uma coisa que você vai fazer bem feito. Agora, se você não conseguir, se for viver em pecado, que se case, mas que mantenha, né, essa urgência no que aqui ele estava no cerne de ser usado por Deus, ser templo do Espírito Santo, transparecer e transmitir essa mensagem. Paulo ele fala aqui que cada um tem o seu chamado, né? Cada um tem o seu dom. Tem gente que enxerga a família. Quantas pessoas, né, enxergam a família como uma coisa criada por Deus para representar ele. A questão é você não deve se casar puramente por causa do desejo sexual, que também não é isso que Paulo está falando, né? Paulo não está falando, nossa, estou com desejo, vou casar. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, tem muita gente que casa por causa disso, né? Dentro das igrejas. O mundo ensina que você não precisa casar, que tanto faz. E aí a gente pode cair no outro buraco, que é, vou casar porque estou com desejo sexual. Aí acaba, extremos, né? Aí acaba que a pessoa casa por causa de um desejo, casa mal, daqui a pouco divorcia. Né? Porque hoje em dia, taxas de divórcio são gigantes, né? Então, aqueles que desejam permanecer solteiros, beleza, já está resolvido o assunto. Agora, aqueles que querem se casar, Paulo está falando, vocês vão passar por muitas dores. Né? Você está disposto a passar por todas essas dores? Eu estou, graças a Deus, porque eu vejo que a família ela é uma forma de você representar Deus nesse mundo, né? Então, Paulo fala tanto sobre o domínio próprio, você dominar as paixões, dominar a lascívia. Aí ele fala, você quer casar? Tudo bem, pode casar, mas você vai sofrer. E aí ele fala aqui que aquele que cuida aquele que decide se casar, ele tem que cuidar das coisas do mundo. Você não pode simplesmente casar, né? Em casa que é casa, né? Em casa que é casa. Você vai ter que cuidar. Como é que você vai alimentar uma esposa? Ou você vai alimentar filhos? Você não vai se preocupar com as coisas do mundo. Tem que trabalhar, né? Então, eu acho que é esse sentido que ele está falando, sabe? Você vai ser CLT? Tem certeza? Você não quer ser missionária? Eu acho que é isso, assim, Paulo, ele abre mão dessas questões que vêm, né, enfim, a partir do casamento, que, óbvio, vão surgir, né, problemas, porque imagina, você criar um filho, quantos problemas não surgem, né, tipo, quantas preocupações não surgem, você tem que matricular ele na escola, você tem que garantir que ele vai
comer, enfim, você tem que garantir que ele vai se relacionar com crianças legais e tal, enfim. São 1000 preocupações, você tem que, enfim, ensinar ele, educar. Que para Paulo, imagina se ele tivesse essa preocupação, né? Porque a quantidade de igrejas que ele cuidava eram, tipo, gigantescas. E a gente vê aqui na igreja de Corinto que não eram poucos os problemas que surgiam nessas igrejas. Então, assim, se Paulo tivesse a preocupação de uma família, né, que existe essa preocupação, e também tivesse a preocupação do evangelho, né, enfim, de cuidar dessas igrejas todas, de advertir quando tivesse que advertir, de enviar cartas, de viajar não sei quantos quilômetros, e as viagens naquela época eram demoradas demais, penosas demais. Então, acho que é isso, assim, Paulo ele faz uma escolha a partir do contexto dele ali, né? E, enfim, recomenda pra gente, mas não deixando de fora o outro lado, né? Porque também, assim como o Marcos falou, né? Existe uma bênção que é estar numa família, né? Que é estar num casamento, que você cuida do outro, você tem alguém para cuidar de você. Eu imagino que você tenha sido muito sofrido para Paulo, né? Imagina, você viver uma vida sozinho. Porque devem ter surgido várias coisas ali que ele teve que meio que se cuidar, assim, a partir de, óbvio, Deus cuidando dele, mas não tem uma pessoa ali para você dividir, tipo, questões, você não consegue conversar com muita gente. Então, Paulo, ele foi uma pessoa muito corajosa de decidir, vou entregar minha vida inteira pro evangelho, né? Eu acho isso muito admirável, assim, de Paulo. Inclusive, quando ele fala, tipo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, eu acho que isso é muito forte, porque na vida dele, ele demonstrou que ele realmente era, tipo, muito ligado a Cristo. Paulo é meu personagem favorito da Bíblia. Eu não consigo pensar em outra pessoa tão ligada com Deus, assim, óbvio que eu consigo, né? Enoque, por exemplo, né? Enfim. A Andressa, né, fala aqui que o Enoque é o preferidinho de Deus, e eu acho que eu concordo um pouco. Mas, enfim, Paulo, eu acho que é essa pessoa que se preocupou tanto com o evangelho que ele falou assim, eu vou abrir mão dos meus desejos pessoais para poder estar com Cristo. E às vezes Cristo nem pede tanto isso, tanto assim quanto ele pediu de Paulo, né, pra gente. Às vezes ele pede só que a gente seja fiel às questões sexuais, pra gente não ter problemas pra gente, né? Porque quando Deus dá um conselho, é pra gente mesmo, é pra gente se beneficiar dele. Então, enfim, que se a gente quiser casar, que a gente faça da forma correta, né, da forma que Deus idealizou pra gente, mas se a gente permanecer solteiro também, que a gente não arda em desejo, né, como a Bíblia fala aqui. Enfim, faça da forma correta também, que tá tudo aconselhado, tá tudo lá na Bíblia escritinho, pra gente conseguir seguir da melhor forma possível, para que a gente seja beneficiado a partir desses conselhos. Então, acho que é isso. Daniel, você pode fazer uma oração pra gente concluir? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor nos ama e com um amor tão profundo, Senhor Deus, deixou as tuas santas escrituras para nós. E dentro dela, Senhor Deus, escolheu um personagem, Pai, uma pessoa tão iluminada quanto Paulo, não no que diz respeito aos atributos humanos, mas no que diz respeito ao amor genuíno que ele teve pelo Senhor, Pai, de sacrificar tudo que ele poderia ter em prol, Senhor Deus, daquilo que ele considerava o mais precioso, Pai, a brevidade da tua vinda, a luta pelo que era eterno e abrir mão de tudo que era terreno e passageiro, Senhor Deus. Pedimos ao Senhor que o teu divino Espírito Santo conceda-nos, Pai, um pouco da unção que o Senhor concedeu a Paulo, Pai. Não para que sejamos, de fato, Paulos, mas para que cumpramos aquilo que ele disse, que nós sejamos imitadores dele, assim como ele era de Cristo. Então, no final, queremos imitar a Cristo, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude a sabermos o tempo oportuno para as decisões corretas, Pai. Nem o excesso da falta, nem o excesso de fazer de forma irrestrita, Pai. Que o Senhor nos dê a sabedoria, o discernimento, o domínio próprio para conhecer a Tua vontade e o amor para segui-la. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Só um conselho, se inscreve no nosso canal, liga o sininho para poder não perder nada que a gente for postando por aqui, tá bom? Segue a gente também no Instagram, @adventista_caxambi. E é isso, tchau, tchau. Sexta-feira?